trazendo mais um vídeo neste canal. E finalmente chegou a parte 3 desse processo tão lindo e tão importante da minha vida, que é o meu TCC. Ó, se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2 desse processo, corre lá pra assistir, porque essa aqui é a terceira e última parte do processo. De o quê? De produção, de pesquisa, de ensaio, de loucura, de surtos e de alegrias do meu TCC. Então bora pra última parte, que finalmente a gente vai finalizar isso. Ora, apareceu a Margarida. Com a mesma cara de pau que eu mandei essa mensagem pra minha orientadora ontem, no dia 28 de janeiro, hoje, dia 29 de janeiro, eu estou falando aqui com vocês. Vamos lá, gente, muito tempo se passou, deixa eu atualizar. Na última vez que eu mostrei algo aqui, se eu não me engano, foi um pouco tempinho depois que eu tive a minha última reunião com a minha orientadora. E aí, enfim, a gente teve uma reunião, um encontro, na verdade, né, de 1h30, que a gente passou o olho em todo o meu memorial, né, memorial, a parte escrita, né. Então a gente passou o olho em tudo, foi falando ponto por ponto, as coisas que eu precisava modificar, o que eu precisava desenvolver mais, o que eu precisava acrescentar, enfim. E aí, dada todas as circunstâncias daquele momento, se tornaria impossível eu apresentar o meu TCC ainda em dezembro, que eram os meus planos. Ai, gente, assim, foi muito triste. Eu precisei de uns dias, assim, pra digerir essa informação. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que realmente não dava, sabe? Realmente, se eu corresse pra finalizar o trabalho, eu não ia finalizar esse trabalho da forma que ele merece ser finalizado. E foi uma das coisas que a minha orientadora me falou muito. Duda, teu trabalho não merece essa pressa, sabe? Ele merece de atenção, carinho, cuidado. É um trabalho tão legal, uma coisa que você está desenvolvendo tão maneira. Não vale a pena a gente correr com um trabalho só pra você cumprir uma meta e chegar na sua formatura em janeiro e estar pelo menos com o TCC entregue, né? Porque também era uma das coisas que ficava na minha cabeça. Porque, ok, não deu ruim no prédio, suspender o período, não vou estar formada em janeiro para formatura, mas pelo menos eu vou estar com o TCC entregue, para ter algum tipo de sentimento a mais, né, de finalização. Mas também não deu, mais uma das coisas que saíram dos meus planos. Hoje eu tô muito tranquila para falar sobre isso, mas na época não foi, há um mês atrás não foi bem assim, eu tava bem borocochô, mas entendendo também que essa era a decisão correta a se tomar. E é nisso que é tão bom a gente ter uma orientadora que pega na tua mão, é sincera com você, te cuida, te preserva também, né? Imagina eu chegar numa banca, sentar com o trabalho redondinho, sabe? Ficar exposta dessa forma. Enfim, então eu escolhi que, como eu teria que retomar meu TCC nesse ano, que eu não ficaria só com as matérias da faculdade, eu escolhi então que eu precisava de um recesso, eu precisava de um repouso, umas férias, porque senão eu ia pirar, porque eu já estava pirada, já estava meio que adoecendo mesmo, vocês viram aí nos vídeos, então eu falei, cara, eu preciso desse tempo, eu preciso dessa pausa. E foi o que eu fiz essa pausa em dezembro e na metade assim de janeiro, até passar a gala, né, que foi dia 11, então eu tava só curtindo, respirando, descansando, para poder retomar agora em janeiro com o meu TCC. Bom, resumindo tudo o que aconteceu, porque, né, não dá pra aqui botar meus sentimentos nesse vídeo, porque realmente foi muito complicada essa decisão pra mim. Passou a formatura, meu combinado com a Vanessa, que eu voltaria pro TCC depois disso, mas aí eu tive que fazer uma disciplina no PLE agora em janeiro, para que eu possa me formar realmente em 25.1. Então foi uma disciplina que tomou um tempo, eu já mostrei em outro vídeo também, e eu não consegui voltar pro TCC nessa época. E agora, finalmente, eu consigo voltar para ele e finalizar esse trabalho para que eu apresente em março, porque eu poderia apresentar tanto em janeiro, mas aí eu não poderia fazer essa pausa de dezembro, o que eu não achei legal. Eu poderia apresentar em fevereiro, caso se final de dezembro, início de janeiro e janeiro todo, eu ia saber que isso não ia acontecer, porque tinha minha formatura.
Então, eu achei mais prudente eu estar com essa meta agora para apresentar em março. Então, quando eu iniciar o período, a meta ou é já iniciar o período e apresentar, ou iniciar o período com ele já apresentado. O período começa dia 17 de março. Não sei a data ainda, porque eu preciso dar essa devolutiva para o meu orientador. Eu preciso dar prosseguimento ao TCC para ver qual realmente é uma data possível. Mas é isso, a decisão que eu precisei tomar. Acho que foi a decisão mais racional. E é isso. Agora, vamos embora de volta aqui aos trabalhos. Como eu falei, hoje é dia 29 de janeiro, eu estou aqui de frente para o meu TCC. Eu vou fazer agora todas as modificações que eu conversei com a Vanessa, que a gente precisava mudar aqui. E na semana que vem eu vou voltar pra prática, então eu vou fechar a minha cena. E é isso, e vambora. Tô animada, agora eu tô mais descansada pra fazer esse trabalho, porque eu tava piradinha, com a cabeça muito esgotada. Olá, povo! Hoje é o dia seguinte, dia 30 de janeiro. Ontem eu passei em todo o meu texto, todo o meu memorial. Eu não sei se eu já expliquei isso aqui, mas se eu tiver explicado, vou explicar de novo, mas se eu não expliquei, vou explicar agora. O que acontece? O TCC de bacharel, o objetivo é você criar uma cena coreográfica sobre o tema que você está pesquisando. E aí, a parte escrita é o memorial. Então você faz a sua cena, você cria a sua cena na sua pesquisa e você faz um memorial disso. E esse memorial é a parte escrita, entendeu? Aí na parte escrita tem a introdução do tema, o desenvolvimento do tema, suas escolhas, o relato do processo, as descobertas que você fez, enfim, aí tudo isso dentro das normas da ABNT e tal. Eu não vou optar por uma escrita performativa, enfim, nem nada do tipo. A minha escrita vai ser acadêmica mesmo. Enfim, quando tiver finalizado eu mostro, obviamente, tudo. E vai dar pra ter acesso a ele também. Enfim, então eu fui passando todo esse olho no meu memorial, do início ao fim. Tudo que a minha orientadora tinha me falado pra ou modificar, ou dar uma desenvolvida melhor no assunto, ou retirar, enfim. Aí eu fui fazendo tudo isso. E tem algumas coisas que eu anotei que eu preciso fazer hoje, que é pegar... Eu preciso desenvolver mais os porquês do que eu tô criando palavra em cena, então eu preciso pegar essas referências no livro do Arthur. Quero ler o Teatro e Seu Duplo de novo, porque eu tô sentindo falta de mais referências, então eu quero me debruçar de novo no livro do Arthur. É um livro grande, então não sei se eu vou conseguir fazer só isso hoje, ou então se eu vou fazer isso amanhã, mas é uma meta ler esse livro. Pesquisar sobre nomes que o Arthur se deu, porque teve um momento do texto aqui que eu falo sobre isso, principalmente quando ele fala que estava separado. Então eu preciso também ter acesso a isso. Resolver os títulos dos capítulos não vai ser hoje, mas eu anotei aqui pra fazer, porque eu preciso entender melhor como que eu vou dividir pelos nomes. Pesquisar, e aí eu vou ter que ir... Ai, gente, tá tudo espalhado, a gaveta abriu, essa gaveta não fica fechada. Tem tudo aqui espalhado, o texto e tal. Mas eu preciso no texto que eu já li, mas eu preciso agora ler ele todo, porque eu não tinha lido ele todo, que é da Regina Miranda, Corpo e Espaço. Foi um dos primeiros textos que eu li pro TCC, na parte 1 do vídeo eu mostro. Esse aqui, Corpo e Espaço, da Regina Miranda, eu preciso ler ele todo. Não vai ter jeito, porque eu preciso de um pouquinho mais de explicação sobre a diferença da geometria euclidiana para a geometria topológica, porque... Como eu tô falando do estudo das topologias, das formas topológicas, da deformação, eu cheguei a falar brevemente sobre isso, eu já justifiquei baseado no que eu sei,
mas eu não tenho nenhuma referência sobre isso, entende? Nenhuma citação sobre isso. Aí eu vou ver, se tiver necessidade eu pego e desenvolver mais sobre a alegria cruel que tá faltando. E é isso, ontem eu desenvolvi muita coisa do que tava, e aí o que eu não consegui, eu anotei pra que eu não esqueça de fazer hoje. Eu vou mostrar como tava o texto com os comentários que a minha orientadora fez e como ele tá agora. Vocês vão ver que eu já fiz bastante coisa do que ela pediu e que ela conversou comigo, né? A gente teve uma longa conversa quando ela me deu esse retorno. Então, gente, eu tô meio lerda porque eu tô cansada. Vocês estão percebendo que eu tô numa velocidade de 0,5. Mas enfim, eu vou mostrar aqui como é que ficou, porque eu já desenvolvi bastante coisa, mas ainda tem muita coisa pra mexer. Porque agora é muito detalhezinho, né? Tipo, o grosso do texto já tá aqui. Agora eu preciso só desenvolver mais algumas coisas e passar um pente fino em outras pra ficar redondinho. Deixa eu mostrar. Ó, prestem bem atenção pra fazer a comparação depois, ó, tá vendo? Muitos comentários que ela fez ao longo de todo o texto. Aí ela vem questionando, ela vem me perguntando, ela vem orientando, dando dica. Cara, perfeita, né? E aí no nosso encontro de 1h30, a gente foi vendo tudo isso aqui, cada coisa que eu escrevi, cada comentário que ela fez, debatendo sobre tudo isso, ela me explicando os porquês que ela escreveu, né, os comentários, qual é o sentido dos comentários dela, e eu explicando o que eu quis dizer, enfim. Então o texto tava, obviamente, né, foi a primeira versão, então tinha muitos comentários sobre tudo, né? E aí ontem eu fui fazendo todo esse pente fino. Bom, aqui, ó, tem os comentários da Vanessa. E tudo que ainda tem comentário é que eu não modifiquei ainda, porque o texto tava cheio de comentários, né? E aí tem algumas coisas que eu pergunto pra ela, tipo, ela pediu referência, eu pergunto se é isso, enfim, eu já mostrei acho que isso em outro momento, né? Da forma que a gente tá se comunicando. Aí, enfim, eu fui ajeitando tudo que tinha pra ajeitar. Aqui ela tinha me pedido pra dar uma modificada também. Aí eu modifiquei, mas eu continuei com dúvida. Aí eu botei aqui em azul o que eu preciso pesquisar. Eu até trouxe o meu outro caderno da faculdade, ó. Que esse foi meu primeiro caderno. Gente, socorro. Esse aqui foi meu primeiro caderno da faculdade. Eu usei ele todinho, tá todo judiado. E aqui tá a disciplina de Corporeidade e Filosofia, que foi onde eu escolhi meu tema, né? Lá em 2022. E eu falo sobre o corpo subjugado e eu preciso desenvolver melhor nisso. Eu tenho certeza que nesse caderno eu vou achar. E aí eu deixei em azul as coisas que eu preciso dar uma desenvolvida que eu não concluí. Essa parte aqui é muito complicada quando eu falo da passagem dele no hospital psiquiátrico. E aí ela me encheu de comentários e aí eu preciso... Toda essa parte aqui eu preciso ainda desenvolver, que eu não fiz ontem. Mas aí o resto eu fui fazendo tudo direitinho, tudo que ela me pediu pra fazer. Adicionei mais algumas referências, algumas citações pra me ajudar, enfim. E é isto, ó, tá com muito menos comentário. Aí aqui, ó, tá vendo que eu falei da geometria euclidiana? Eu até falei um pouco, mas acho que eu preciso desenvolver melhor. Toda essa parte aqui das formas topológicas eu preciso desenvolver melhor, porque pra mim tá muito raso. Enfim, aí aqui vai começar comentários que eu não vi, essa parte aqui dos laboratórios. Eu preciso fazer algumas coisitas neles, ó, tá vendo? E é isso, galera. Ó. Entendeu? E aí hoje eu vou continuar fazendo isso. Eu tenho certeza que quando eu devolver pra ela, ela vai vir com novos questionamentos, porque eu tô escrevendo novas coisas, e aí cada vez mais que a gente for fazendo essa troca, a gente vai vendo o que precisa ainda, ou então o que precisa tirar, algumas coisas talvez que a gente tenha que reorganizar no texto, né? A gente agora vai entendendo como é que esse texto vai se organizar para ele ser finalizado. E é isso, bora para mais um dia. São 10h30 agora, pretendo ficar até tarde fazendo isso hoje, ou então até onde meu corpo aguentar, porque eu preciso acelerar.
2h15 da tarde. E eu finalizei tudo que precisava da introdução e do capítulo 1. A introdução tá apresentando o trabalho, falando sobre o que é, por que é, enfim, tudo isso. O capítulo 1 fala do teatro da crueldade. E é isso, assim, gente, é muita coisa. Eu fui pesquisar uma coisa sobre o que eu precisava falar, sobre nomes que o Arthur se deu em um determinado momento que não era mais Antônio Arthur. E aí eu caí numa coisa disso, mas que também tava falando sobre outras coisas que eu precisava em relação à criação de palavras, que é uma coisa que eu uso em cena, que eu tô falando no texto, que eu precisava de referência sobre isso, e sem querer eu achei, então eu matei 2 coelhos com uma cajadada só, porque num texto só tava falando as 2 coisas, eu tinha referência para 2 coisas, e aí depois voltei pro texto. Gente, é uma confusão. Caraca, escrever TCC é uma loucura, meu Deus do céu, que loucura. Mas enfim, vou almoçar, depois eu vou retornar para o que seria o capítulo 12, eu não sei se vai ser 2 ou 3, que é quando eu introduzo o que as formas topológicas têm a ver com isso tudo. Ai, nossa, tô com dor na coluna, que isso. Agora um pause. Caos, né? Fica sempre caos, texto para tudo que é lado para fazer isso. Gente, caderno tão antigo, eu achei que precisava, tem muita coisa legal escrita aqui. Enfim, cada hora eu pego um texto diferente. O texto do que fala, né, que tem aqui, que é uma parte do livro Teatro Seu Duplo, que é quando ele, né, da parte que ele fala do teatro da crueldade. Brother, eu já li tantas vezes isso aqui, que daqui a pouco eu vou decorar o texto todo, assim. E cada vez que eu venho, eu descubro uma coisa nova, eu vou lá, anoto que eu posso usar de referência para alguma parte do trabalho. Tá assim, tá realmente uma loucura, mas está uma loucura gostosa. If I could go back and make things right, I would have it undone. No, I hurt you. Yeah, I was blind. The blame is mine. Yeah, I feel the weight on my shoulders. Know that I regret it. Hope I can repay you for what I've done. Know that I regret it. Hope we find our way back to love. 'Cause it's you and me. 8h40 da noite. Já deu, galera. Já deu por hoje. Tic-tac já não tá mais funcionando. Agora é só amanhã. Oi, galera. Eu tô com muito sono, então se eu tiver com uma cara meio assim é por isso. Não sei porque eu tô com sono todo, mas hoje eu tô com muito sono. Mas eu preciso fazer o TCC, então eu tô aqui me forçando, indo contra todas as minhas forças pra poder ensaiar. Então eu tô assistindo aqui aquele improviso que eu fiz em novembro, da cena toda, né, de toda a montagem coreográfica de toda a cena, pra eu relembrar, porque assim, fazem 2 meses que eu fiz, né, parece que foi ontem, mas já passou muito tempo, então eu não me lembro. Então eu tô aqui com um vídeo pra assistir e eu vou anotando e vou tentar esquematizar esse roteiro de alguma outra forma, porque ele tá de uma maneira muito com referência nos laboratórios, mas que eu não consigo ter essa referência visual. Eu tenho as referências visuais das imagens que eu fiz no moodboard, que assim, eu vejo essas imagens o tempo inteiro. O tempo inteiro, às vezes quando eu tô à toa no celular, pego as imagens pra ver, Eu tenho elas impressas também, né? Então, eu já mostrei isso aqui, gente? Ai, não me lembro. Mas eu vou mostrar, se eu não tiver mostrado. E é isso, então eu vou retomar aqui essa lembrança da cena, eu esquematizar ela. E é isso, vambora. Tem que pegar e fazer. Apesar da preguiça estar, assim, gente, me consumindo, mas eu não posso deixar que ela me consuma. Então vamos lá.
você estiver meio borocochosinha, se mime. Gente, eu me amo por me proporcionar isso, entendeu? Estava precisando de um quê? De um gás pra continuar nessa jornada de TCC. Já é outro dia. Ai, gente, a montagem dessa cena tá dando mais trabalho do que eu gostaria que estivesse dando, assim. Tá sendo meio complexo, bem trabalhoso, bem chatinho, inclusive. Pra mim, a parte mais legal que era fazer os laboratórios já foi. E agora tá sendo a parte chata de ter que juntar tudo. Então, o que eu fiz? Eu fui unindo ferramentas que eu tenho, né, que eu fui construindo ao longo desse processo. Primeiro de tudo, eu já tenho o roteiro montado, então eu fui botando realmente a ordem que eu gostaria e fui anotando as minutagens dos laboratórios que eu fiz, né? Então, eu tinha isso aqui. Tenho também todos os laboratórios gravados, né? De todos os que eu fiz. Então, é uma outra ferramenta que eu tenho para fazer essa montagem. E o que eu falei que eu fiz, que foi o mood board, que eu peguei imagens dos laboratórios, eu fui tirando print do vídeo, e aí eu fui pegando as imagens que mais tem a ver com o meu trabalho e que eu queria que tivesse na cena final, né? Então eu fui tirando print de tudo, eu e minha mãe fizemos essas montagens, pedi para ela imprimir. E aí eu tenho isso aqui para ficar visualizando. Então, serve tanto de inspiração para eu montar, quanto de lembrança também com o que eu quero que tenha. E também serviu como ferramenta para eu montar essa cena. Então, o que eu fiz? Eu peguei as minutagens dos laboratórios que eu gostei, que eu quero que tenha na cena. Peguei o vídeo, peguei essas minutagens, fiz a edição. E aí eu fiz um vídeo só, que tem 40 minutos, mas, enfim, tá até extrapolando, não pode ter esse tempo todo, acho que no máximo é 30 minutos. Então eu fiz esse vídeo como se fosse a cena final, sabe? Eu só fui juntando as partes dos laboratórios numa ordem que tem a ver com o roteiro que eu já tinha montado, entendeu? Então já tenho esse roteiro, agora eu só precisava montar essa cena. E aí, junto com essas imagens aqui, foi me ajudando, que aí eu fui vendo, pô, essa imagem aqui, dessa movimentação, eu acho que se encaixa mais numa primeira parte da cena. Essa mais pro final, essa na parte tal. Então, eu fui escrevendo aqui e indo montar. Tá vendo aqui? Eu fui botando números de como eu achava que seria importante montar, né? Então, acho que isso aqui tem a ver com a primeira parte, essa aqui já tem a ver com a sexta, oitava parte, enfim. Eu fui fazendo isso em todas para que me ajudasse também aí a montar essa cena. E aí agora eu me encontro exatamente nessa montagem. Eu tô vendo o vídeo, vendo o roteiro, vendo essas imagens. E aí realmente criando tudo. Só que aí eu vejo no vídeo agora, tem coisas que eu acho que não fazem sentido de ficar seguido uma da outra. Então tem coisas de movimentações que eu já não acho mais legal. Então, assim, realmente tem que ir montando de pouquinho em pouquinho. Porque, gente, montar uma coreografia, ensaiar isso também, tem que ser por partes. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Então, é bem complexo. E aí, eu fui fazendo isso aqui com calma. E é o que eu tô fazendo agora. Eu tô vendo tudo isso, juntando todas essas ferramentas. E aí, testando, faço movimentação. E é aquilo, né? Agora eu tô fazendo as coisas mais... fisicamente falando, porque não tem intenção no movimento agora eu aqui criando a cena em si, né? Quando eu fizer de verdade, aí realmente vai ter intenção, vai fazer mais sentido até pra eu fazendo. Agora tá pura, assim, mecânica, bem papum, só pra realmente montar. E é isso, aí eu venho, escrevo, que eu tô fazendo também, que é importante. Olha a zona que já tá aqui. Já tá tudo cagado de borracha porque eu fico apagando o tempo inteiro. Eu tô escrevendo realmente cada movimentação. E aí, óbvio, na linguagem que eu consigo entender, né? Aí, às vezes eu vou fazer o que eu escrevi e aí eu não entendo. Aí eu tenho que ficar lembrando e aí eu mudo a forma de escrever pra me lembrar melhor da outra vez.
porque eu não tô filmando, né? Porque senão vai ficar muita coisa de vídeo. Mas enfim, aí é isso. Aí eu tô anotando aqui parte por parte, já tem bastante coisa. E aí eu venho nessa parte, sei lá, vou tentar essa parte aqui. Aí eu vou, ensaio, volto, escrevo, testo de novo. E é isto. É isso que eu estou fazendo agora, é isso que eu vou continuar fazendo durante esses dias. Porque pra eu realmente ensaiar a cena do início ao fim, ela fechada, eu preciso de muito ensaio, gente. Porque até realmente ficar tudo natural. Eu até anotei uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Tem muita imagem muito bonita. Imagem muito interessante, assim, sabe? Muito, que eu tô amando. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não montar essa imagem em cena. Sabe? Eu tenho que deixar ela nascer. E aí eu tenho que descobrir como eu vou fazer isso em cena. Quais movimentações vão me guiar pra tal imagem, entende? Porque eu tenho que tomar cuidado com isso, pra eu não reproduzir uma coisa que eu já criei. Mas realmente viver aquela coisa. É complexo, é difícil, não é uma coisa simples de ser feita, mas é super possível. É só realmente ensaiar e entender aí as motivações de cada movimentação e a motivação que leva para uma próxima movimentação. E é isso. Ai, muita coisa. Mas tá, gente, tá sendo duro, tá sendo difícil, tá sendo muito trabalhoso. Não tô gostando. Chato, chatice. Mas faz parte. Tem coisas chatas no processo também. Mas é isso, vambora continuar aí com essa guerra. Mas é uma guerra gostosa. Quero saber quem foi que inventou. Quem foi?
bolha eu fiz agora? Não sei. Mas é isso. Tá indo. Olá, meu povo! Seguinte, naquele dia que eu tava ensaiando, né? Continua sendo aquele mini caos, mas um caos organizado. Fiquei muito cansada, gente, muito moída. E aí no dia seguinte, que foi na quarta-feira, na quarta-feira, eu separei o roteiro em partes, porque eu tinha escrito ele bonitinho aqui, cada movimento, né, como eu expliquei já. E aí eu fui dividindo em parte, então essa aqui é a primeira parte, aí eu fui identificando, porque lembra que eu tinha aquele roteirozão, né, que eu tinha feito de início, e aí eu tinha separado mais ou menos uma lógica, assim, de construção da cena, né, com o momento que a cena vira. Então, nesses momentos de virada, é o que eu chamo de partes. Então, eu já tinha isso dividido ali, e aí eu fui pegar nas movimentações mesmo, na parte coreográfica, como que eu consigo fazer essa divisão. Fiz essa divisão, passei pro computador para ficar digitalizado, até para depois eu tenho que botar isso no memorial, né, na parte escrita, então, enfim, eu já teria que fazer isso. Que aí, dessa forma, como que eu vou ensaiar agora para decorar essa coreografia? Por partes. Então, a primeira parte, ensaio, ensaio, ensaio. A segunda parte, ensaio, ensaio, ensaio. Depois vai fazendo os links, aí, sei lá, a primeira e segunda parte foi, então vai pra terceira. Entendeu? Depois eu mostro como vai ficar mais ou menos esse roteiro mais no final, pra ver se realmente vai ser isso mesmo. E é isso, aí depois de fazer isso também no roteiro, eu fui escrever o que eu precisava, o que ficou pendente. E aí eu trouxe pra cá, porque tava lá em casa, né? Não sei se vocês perceberam, né, gente? O computador que ficava lá em casa, a gente trouxe pra Domani. Porque aqui ele vai ser muito mais útil agora do que em casa, né? E aí, então, por isso que eu tô aqui, fazendo tanto a escrita quanto a prática. E aí eu trouxe aqueles livros que a minha orientadora me emprestou pra poder escrever sobre essa parte, porque eu precisava, principalmente nesse livro aqui, Arthur o Momo, que foi traduzido pela Silvia Fernandes, e aí fala sobre isso, fala também um pouco sobre glossolalias. É difícil falar essa palavra, que é uma coisa que eu também precisava pegar referência, então nesse livro aqui fala. Enfim, fui fazendo esses ajustes e agora o que eu farei? Era pra eu estar ensaiando mais, mas tem alguma coisa, gente. Eu não sei se é autossabotagem, eu não sei se é preguiça, eu não sei se já é tipo assim, meu Deus, não acaba nunca esse TCC. Não sei, só sei que tá meio difícil esse processo de ensaio. Eu não tô tendo muita disciplina não, tá? Não sei se é porque eu tô no ritmo de férias, ritmo de carnaval, eu não sei o que tá acontecendo, mas só queria falar isso aqui pra também mostrar que eu também, às vezes, eu não sou tão produtiva assim, às vezes eu também não consigo botar minha disciplina em dia, mas estou tentando voltar pro foco. Mas hoje, sexta-feira, o que eu vou fazer? Continuar a escrever, então eu tenho que... Peraí. Eu tô aqui anotada o que eu preciso escrever ainda, ou então modificar na escrita. Então, tô aqui na parte do que é a pesquisa cênica, que eu venho falando dos laboratórios. Eu preciso arrumar uma forma de escrever isso aqui de uma forma melhor, porque eu não tô gostando da forma que tá escrito. Então, eu preciso fazer isso em todos os laboratórios pra ficar bonitinho. E aí, depois eu chego na parte da criação da cena, que é exatamente isso aqui que eu vou perder não, né? Que eu vou ficar mais tempo hoje. Porque eu preciso agora realmente botar aqui de fato como é que tá sendo essa criação. Então, naquele dia que eu tava fazendo tudo isso e que realmente eu tava estruturando a cena, eu gravei áudio, como eu fiz também com os laboratórios, gravei meu áudio relatando como tá sendo esse processo da criação, e agora eu preciso botar esse áudio que eu relatei em texto, entendeu? Então é isso, vambora, vou mergulhar aqui nessa parte escrita hoje,
pra partir de semana que vem eu ficar mais tranquila pra só ensaiar. E é isso. Bora. In my heart is a waterfall of windmills and rockets and empty baskets. In my heart is a waterfall, bleeding pine trees and lit up windows and poison arrows. In my heart is a waterfall of silver linings and dirty laundry and bedtime hate. In my heart. In my heart is a waterfall, open spaces, burning pages and sunlit meadows. In my heart is a waterfall of secret highways and silver linings and two dogs fighting, two dogs fighting. My heart is a waterfall, catch me falling, catch me falling, catch me falling. My heart is a waterfall, catch me falling, catch me falling. In my heart. Nossa, quem é vivo sempre aparece. Não vou entrar em detalhes, mas vocês já estão vendo aí que o processo está demorando para ser finalizado, né? Por inúmeros motivos. Mas enfim, tô aqui entre ensaios, escrever, terminar, né, de escrever a parte escrita. Obviamente, né, escrever a parte escrita é meio redundante, né? E aí hoje eu comecei a fazer os agradecimentos na semana passada. E aí hoje eu terminei de fazer os agradecimentos do TCC e acho que tá muito fofinho. Depois eu mostro quando tiver tudo pronto, finalizado. Aí eu vou passando assim de página em página e aí eu mostro. Mas assim, acho que eu agradeci a todo mundo que eu queria agradecer. Ficou com 3 páginas, mas enfim, é isso. Não vou tirar nada aqui. É uma etapa muito importante pra eu pular. Quem não quiser ler, não lê, mas enfim. TCC é meu, eu faço o que eu quiser.
hein? Não vem, não. E é isso, eu queria deixar registrado aqui que eu hoje fiz meus agradecimentos. Demorou muito mais do que eu achei que fosse demorar, assim, mas eu tô muito feliz, tô satisfeita aqui. Fofinho, né? Porque vem uma nostalgia, você lembra de tudo em tantos anos, né? Porque minha trajetória na dança não só são os anos de faculdade, né? Vem desde que eu tenho 3 anos de idade. Então é uma vida inteira, né? Que a gente bota aqui nessa gratidão. Então, é fofo. Mas é isso. Tá acabando. Vocês acharam que era o último, né? Pois é, mas não é. Eu mesma falei que era a terceira e última parte do vídeo do TCC, mas vou ter que finalizar esse vídeo por aqui, porque muita coisa vai acontecer a partir de agora. Teremos outro salto temporal. Já teve aí um pouco durante essa parte 3, né? Mas na parte 4 vai ter uma outra parada, outra explicação, mas enfim, vocês vão ficar por dentro de tudo. Então, se você quiser saber como finalizou tudo isso, quando finalizou, onde foi finalizado, como foi tudo isso, vai correndo lá pra sim agora, a quarta e última parte do vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Tá acabando agora, de verdade tá acabando, tá bom? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para assistir os próximos vídeos e não perder nenhum, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!